Próxima pauta. Lugar de bandido é na cadeia, independente da idade. Quem quer? Caramba. Só alegria. Como que é seu nome? Leandro Rocha. Leandro Rocha. Foi filiado a algum partido? Olha, eu fui filiado à rede, mas eu tô na justiça contra eles me expulsaram, eu ganhei na justiça primeira instância, tô esperando o julgamento do recurso. E a rede já não pode perder tantos quadros, tá? Pô, já não tem? Vamos lá. Então, só estabelecendo a minha posição aqui, antes de você possa discordar dela, eu defendo que o lugar de bandido é na cadeia, independente da idade. Isso tem que ter, evidentemente, cadeias diferentes para gradações. Mas eu acho que, a partir dos 16 anos de idade, que é a diminuição da maioridade penal, aí ele tem que dar na cadeia dos adultos. Porque a partir dos 16 anos de idade, a população ela já tem o discernimento do crime que está cometendo, já tem o cometimento de crime, tem o cometimento de crimes extremamente violentos e ele já tem vários direitos que adultos têm. Ou seja, por que a partir dos 16 anos de idade o cara pode casar, definir a sua esposa ou seu marido e não pode ir pra cadeia se cometer um crime? Além disso, a gente tem crimes hediondos. Imagina se um cidadão de 16 anos vai lá e estupra alguém. Esse cara não pode ser preso? Não tinha discernimento do que teve? Então, olha só, vamos lá. Primeiro, a maioridade sexual no Brasil, hoje, é 14 anos, artigo 217A do Código Penal. Então, o entendimento hoje é que, por exemplo, uma pessoa que não completou 14 anos ainda, se ela fizer sexo, entre aspas, consentido com uma pessoa maior de idade, ela não pode... Não, o que eu tô dizendo um cara de 16 anos estuprar uma maior de idade. Não, então, mas olha só, o raciocínio é assim, se a gente entende na legislação que uma pessoa, por exemplo, com menos de 14 anos, ela não pode, por exemplo, discernir sobre o ato sexual, como é que você quer que uma pessoa menor do que isso possa responder igual como se fosse adulta? É meio incoerente. Entendi. Se um cara de 16... Vou repetir então. Se um cara de 16 anos estuprar uma adulta, ele não pode ser preso pra você, não pode ir pra cadeia. Não, eu acho que deveria poder ir para uma cadeia específica para pessoas menores de idade. Então, mas já tem isso, né? E não me parece que tá funcionando. Os criminosos de 16 anos, além do aliciamento gigantesco que a gente tem do tráfico, os aviãozinhos, então, que a gente sabe, eles são aliciados ao tráfico justamente por conta dessa legislação leniente com a criminalidade, leniente com os vagabundos, que aparentemente você tá defendendo, porque eles sabem que com essa legislação leniente é mais fácil você aliciar o menor de idade, porque ele vai poder cometer esse crime e isso não vai ser. Então, eu vou repetir a pergunta. Pra você, um cara de 16 anos que estuprar uma mulher adulta, ele não tem que ir para a cadeia junto com outros adultos? Junto com outros adultos, não. Ele poderia até ir para uma cadeia separada. Qual o problema? Qual seria o problema dele estar numa cadeia com adultos? Porque existem umas questões, assim, até fisiológicas do cérebro da pessoa não estar totalmente formada, eu acho. E fora que a questão... Nicole, vamos lá. Lugar de bandido é na cadeia, independente da idade. Eu fiz a gradação que, pra mim, cadeia de adultos a partir de 16 anos. Em relação ao argumento das cotas raciais, o senhor falou em tribunal das cotas, ou tribunal da Tribunal raça. racial. Tribunal racial. Eu falei porque existe em São Paulo. E agora, em relação ao bandido, termo bandido, nós Vagabundo. temos também tribunal. Sim. E aí tem o julgamento. Sim. E o ser humano é falho. Então, ao meu ver, o maior problema hoje se encontra no julgamento e não... Quer dizer, o sistema prisional tem vários problemas, mas com certeza um deles é o tribunal. Acho que um dos maiores problemas do sistema prisional brasileiro é não ter pessoas acima de 16 anos pra cima lá dentro, né? Ou antes dos 18 anos. Acho que esse é o maior problema porque a criminalidade de menores de idade, que é o famoso menor infrator, ela é gigantesca. Por que a minha diferença entre tribunal racial, porque eu critico o tribunal racial e porque eu defendo um tribunal pra julgar os menores infratores? Porque o tribunal racial é muito difícil da gente descobrir. Esse nome? Alexandre Guaranis. Já foi filiado a algum partido? Sou PT e nasci na elite do teu país. Sou bisneto do primeiro presidente da República, minha família comandou o DOPS e eu sou herdeiro de Mendes Sá, Estácio Sá e Correia de Sá. Me admiro muito eu defender a cota e vocês não. Mas as coisas que você defende pelo PT é só vagabundagem. Ainda bem que é mais uma coisa que você critica. Mas vamos lá. Lugar de bandido é na cadeia, independente da idade. Sim, sim. Aí eu começaria falando sobre a indústria do crime. Então, assim, independente de nós termos uma condição de 16 anos, eu concordo com 16 anos na cadeia, mas eu sou contra a indústria do crime que você tem... sou a favor da legalização das drogas, por exemplo, porque vamos privatizar as drogas, né? Em vez de privatizar o meu minério, que dá autonomia e gera hegemonia para o meu país, entendeu? E desde 68 que você passou a fabricar bandidos. E é engraçado porque o alijamento do negro direcionou ele para o tráfico de drogas.
Por quê? Que geram um dinheiro, porque foi pra favela, da favela foi introduzida droga com as armas que são administradas pelos traficantes. Então você defende a redução da maioridade penal para 16 anos? Defendo, sim, mas concomitantemente, há uma ação... Então, eu acho que não tem debate ação... aí, então. Não, cara. Você não... Vamos lá, Davi. Vamos lá. Meu nobre deputado falou aqui que podia ser qualquer idade. Qualquer idade. 9 anos, vai pra cadeia. Então, quer dizer, não tem critério, né? Falou aí, depois ele reviu. Falou, então vamos pro 16. Então vamos jogar. Eu fui interrompido, Davi. A tua proposta é pra acabar com a criminalidade? É isso? Não, eu quero prender vagabundo só. Só prender vagabundo. Mas isso não vai acabar com a criminalidade ou vai? Essa proposta é pra quê? Qual é o objetivo? Eu acho que eu tenho várias outras propostas pra segurança pública pra gente diminuir a criminalidade. Agora, o objetivo da redução da maioridade penal é claro, é uma finalidade penal. Pra prender gente que deveria estar na cadeia, gente que inclusive pode te assaltar a qualquer momento, assaltar um familiar seu, e aparentemente você defende que esse cara, que se assaltar, se não tiver 18 anos de idade, ele não pode ir pra cadeia. Se esse cara estuprar um familiar seu, por exemplo, usando aquele famoso argumento. Existe punição ou não existe punição? Se o cara cometer um crime com 16 anos, ele vai existe punição. Então existe punição. Mas a punição completamente falha, que ele vai sair da cadeia. Ah, é falha porque ele vai sair da cadeia. Em muito pouco tempo. Ele vai pra cadeia então com 16 anos? Vai, mas por muito pouco tempo. Qual cadeia que ele vai com 16 anos? A cadeia de menores de idade. Que cadeia é essa? Todo mundo sabe qual é a cadeia. Em São Paulo a gente chama de FEBEM. Em São Paulo a gente chama de FEBEM. FEBEM, ele vai pra FEBEM. Então o cara 16 anos ou 17 anos, ele vai acabar indo pra FEBEM. Na FEBEM. Resolvendo o problema? Ele entra na FEBEM e sai melhor do que ele tava? Não, porque ele já... problema. Então reduzir a maioridade penal não resolve o problema. Não tô dizendo isso, Davizão, Davi. Sem banana, meu deputado. Davi, vamos estabelecer. Calma. Vamos estabelecer aqui. Quando eu estiver falando, você não me interrompe. Quando você estiver falando, eu não te interrompo. Pode ser? Vamos. Então vamos lá. Estamos debatendo ali a câmera. O que eu acho? A reincidência de menores de idade quando vão pra FEBEM, ela é muito alta. É muito alta por um simples motivo. E pessoas adultas acabei de falar, eu acabei de falar. Eu acabei de falar. Mas aí que tá, mesmo que a reincidência seja grande pra pessoas adultas, pelo menos esse vagabundo vai ficar mais tempo longe da sua família. É isso que eu defendo. Pra mim, vagabundo... Aí a gente tem... Aí eu acho que é uma grande... Então o problema não foi resolvido. Aí pra mim... Falta vai resolver o problema? Não resolveu. Pra mim, aí a gente vai discutir em uma outra discussão, que é como é que a gente vai mudar o sistema carcerário brasileiro. Isso aí é uma outra história. Eu acho que até lá... todo mundo na cadeia e não vai resolver o problema. O sistema carcerário é muito ruim. Eu vou. Então pra PEC... Do 6x1, você não pode fazer a PEC porque tem todo o sistema pra mudar. Deixa eu falar. Agora você reduzir a maioridade penal e resolver os problemas no Brasil. O deputado é bravo, fala pra ele sabe muito resolver o problema. Muito Zacarias presidente. Reduzir a maioridade penal. Tudo vai se resolver no Brasil. Posso falar? Vai que vai. Sem ser interrompido? O tempo é seu. Sem ser interrompido? Pra mim a diferença é muito clara. Eu acho que a gente tem que mudar sim o sistema carcerário brasileiro pra, a partir do momento que esse cara entra na cadeia, ele poder sair melhor. Só que, enquanto a gente não mudar, pra mim tem que prender vagabundo. Pelo menos ele vai estar longe da sociedade. Pra mim ele não vai estar estuprando, não vai estar roubando, não vai estar matando. O que vai acontecer com ele na cadeia, pra mim a gente tem... Agora é só não matar, é só não roubar. Muito bom, vai que vai. Você poderia falar assim também com pessoas que matam, roubam e estupram. Mas aparentemente você tem uma leniência com vagabundo. Aí é uma questão moral nossa. Aí é uma questão moral nossa. Próximo? 3, 2, 1, Nome? Meu nome é Elcio da Esquerda. Elcio da Esquerda. E você é afiliado ao partido? Filiado ao PT, Partido de Guerra. Mensalão e do Petrolão também. Elcio, vamos lá. Pra mim, lugar de bandido é na cadeia, independente da idade. Olha, se lugar de bandido for pra cadeia, a gente já teria o Bolsonaro, né, galera? Já teria o Bolsonaro, já teria os coronéis. Então, que na verdade é seu amigo, o Bolsonaro, né? Você sabe muito bem, ele é seu amigo, você protege ele, então você deve concordar com a cadeia do Bolsonaro. Pra mim, o Bolsonaro tem que estar na cadeia. Com certeza, esconde joias, pode estar junto falsifica cartão de vacina. A gente não tem presídio pra capacitar todo mundo, né? Então aí já essa tese tua já acaba. Como assim? Qual tese? Porque os presídios estão superlotados. Como é que você quer diminuir? Primeiramente tem que fazer uma reforma nos presídios, tem que mudar a legislação. Então você defende que a gente crie então mais presídios? Não, eu defendo que crie mais escolas. Aê. Mais escola para nossa população. E isso vocês não têm feito. Vocês não têm trabalhado em prol disso. Eu não tenho?
nenhum deputado bolsonarista e extremista trabalha. Eu acabei de falar que eu quero o Bolsonaro na cadeia, eu continuo sendo deputado bolsonarista. Mas vamos continuar. Eu sou o deputado estadual que mais invisto na educação. Já enviei 8 milhões de reais para educação. A maioria das minhas leis aprovadas são na área da educação. Jovem capitalista que é de educação financeira nas escolas é minha lei, robótica e programação é minha lei. 8 milhões de reais investido em educação, muito mais que os deputados do seu partido. Não adianta agora, só voltando criar lei, questão... você tem que agir. Beleza. Valeu, galera! 4h30. Luciana, pra mim, lugar de bandido é na cadeia, independente da idade. Você defende que a pessoa menor de idade, pela legislação, que é considerado menor de idade, menor de 18 anos, vá pra cadeia comum quando cometa um crime. Eu fiz a gradação que a partir dos 16, 17 anos, cadeia comum, abaixo disso, pode continuar indo pra frente. Depois você trouxe pra 16 e tal, que é, na verdade, a afirmação anterior a qualquer idade, mas ainda assim. Mantenho essa afirmação. Se mantém a posição. Então, a pessoa de 12, 13 anos também deve se juntar à população carcerária brasileira, que as estatísticas, a ciência mostra que o indivíduo, quando é preso, ele vai pra cadeia e ele sai de lá pior do que ele entrou, porque os presídios brasileiros são escola de formar bandidos. As pessoas às vezes entram por uma causa pequena ou menor, ou até que seja julgado, né? Ainda tem isso. E projeto de lei que eu tenho em São Paulo, que é o anti-escola do crime, para colocar pessoas que são de facção em celas diferentes de pessoas de facção. Mas vamos lá, que aparentemente tem seu apoio já. Nada que você faça sem meu apoio, desculpa. Mas você falou que nada que você faça. Não sou a favor de que pessoas com menores de 16 anos não podem ir pra menores de 16 anos dá pra cadeia comum. Porque ele vai sair pior. Eu sou a favor de que as pessoas sejam punidas pelos atos dentro do que estabelece a legislação, apesar de a lei não ser igual pra todos, que ela não é. Mas você defende que o voto tem que ser a partir dos 18? Não, a gente tá falando de voto. A gente tá falando de voto, não. A gente tá falando de cadeia. Você defende que a gente não pode casar antes dos 18? Não, esse negócio de casar também é outra... Por que não pode ser preso, então? Por que não pode ser preso antes dos 18? Não, querido. Você tá querendo trazer uma outra questão. Pra você, um cara de 17 anos que rouba alguém... 17 anos... Um cara de 17 anos que rouba alguém, não tinha discernimento do que tava fazendo? Não, ele vai pra cadeia, mas a nossa legislação, e a que eu defendo que seja mantida, é que ele vá pra reparação. E não para um presídio, os presídios tradicionais que nós temos aqui, os convencionais, que nós sabemos como o sistema carcerário está, entendeu? Superlotado, com pessoas doentes. E não é pra ir. E o sistema de reparação, que em São Paulo é a FEBEM, tem funcionado pra você? Não, São Paulo eu não sei. No Rio, o sistema de reparação tem funcionado? Não, também não tem funcionado, mas a cadeia também não tá funcionando não, querido. Assim, pro que você tá querendo dizer. Então, não pode ir pra lá. Primeiro, o indivíduo, ele é inocente até que se prove o contrário, certo? Todos eles. Se o camarada cometeu uma infração... Camarada é só o seu pessoal. Eu tenho o direito de falar, você aceita se quiser. Se o camarada pra você e o vagabundo pra mim cometeu uma infração... Você tá falando vagabundo o tempo todo e ninguém tá entrando... Eu chamo de camarada, e qual o problema? Algum? Não, né? Não. Então, se a pessoa comete... É assim que eles se chamam. Se a pessoa comete algum tipo de infração, ela tem que ser punida assim, mas não ir pra cadeia comum com 16 anos. Por que você acha que um cara de 16 anos... Que um cara de... Eu acho que ele não tá com a mente formada o suficiente ainda. Tá. Você vê que pessoas com 25 anos ainda não sabem o que estão fazendo. Pois é, quantos anos você tem? 55. Ela saiu? Então pra você, se um criminoso de 16 anos estuprar uma mulher e não tinha consciência do que estava fazendo? É possível que não. É possível. É possível que ele não tivesse. Não é a consciência. Se tiver 17 anos. Olha só, eu acho que aqui... 17 anos e 6 meses. Guto, eu acho que a gente não tá batendo a consciência, a gente tá batendo uma legislação que eu defendo, que é que a gente tem atualmente. E eu defendo que a pessoa 87% dos brasileiros discordam de você. Não vá para o presídio convencional no Brasil. Eleitor do Bolsonaro ou eleitor do Lula, 87% dos brasileiros, segundo o IBGE, defendem a redução da maioridade penal, porque eles conseguem entender que um pilulão de 17 anos já pode ser... Meu Deus, mas as pessoas não têm muita consciência, não. Votaram em Bolsonaro, querido. Botaram Bolsonaro no poder. Votaram no Lula. Essas pessoas... Então, ainda bem, né? Conseguimos. 87% da população. Pois é. Consegue discernir isso.